Você sabe qual foi a pior parte? Não foi construir a arca, foi continuar. Quando ninguém mais acreditava em mim. No começo, eu também não entendi. Quando Deus falou comigo pela primeira vez, tudo parecia impossível. Não havia chuva. Não havia sinais. O céu continuava limpo todos os dias. As pessoas viviam suas vidas normalmente, enquanto eu tentava entender por que Deus tinha me escolhido. Eu lembro do silêncio depois que ouvi sua voz. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. E então comecei. Cada pedaço daquela madeira carregava uma luta dentro de mim. Porque enquanto minhas mãos construíam a arca, minha mente lutava contra o medo. E se eu estiver errado? E que eu enlouqueci? E se as pessoas estiverem certas sobre mim? Mas mesmo com medo, eu continuei. Os dias viraram meses. Os meses viraram anos. E junto com a arca, crescia também a humilhação. As pessoas passavam por mim e riam. Alguns paravam só para me observar, como se eu fosse um homem perdido. Outros zombavam da minha família. Me chamavam de louco. Diziam que eu estava desperdiçando minha vida construindo algo inútil. E sabe o que mais doía? Era perceber que às vezes eu queria acreditar neles. Porque obedecer a Deus quando tudo faz sentido é fácil. Difícil é obedecer quando você é o único que consegue ouvir a voz dele. Houve noites em que eu fiquei sozinho olhando para aquela estrutura enorme, perguntando a Deus se eu realmente conseguiria terminar. Eu estava cansado. Minha família estava cansada. Minha alma estava cansada. Mas toda vez que eu pensava em parar, aquela voz voltava. Calma. Firme, silenciosa, e eu continuava. As pessoas acham que fé é sentir coragem o tempo todo. Não é. Muitas vezes fé é continuar mesmo tremendo por dentro. Então o dia chegou. O céu mudou. Eu nunca vou esquecer o cheiro do vento naquele dia. Os animais começaram a chegar, um por um, e naquele momento, o silêncio tomou conta de tudo. As mesmas pessoas que riam começaram a me olhar diferente. Mas já era tarde. Quando as primeiras gotas caíram, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era vingança. Não era orgulho, era tristeza, porque eu sabia que Deus tinha me avisado. Eu entrei na arca com minha família e quando a porta se fechou, eu entendi que algumas decisões mudam tudo para sempre. A chuva começou forte, mais forte do que qualquer ser humano poderia suportar. Durante dias, tudo o que conhecíamos desapareceu debaixo das águas. E dentro daquela arca havia medo também. Porque mesmo obedecendo, eu ainda era humano. A madeira rangia. O vento gritava. As águas batiam contra a arca durante a noite inteira. E houve momentos em que eu chorei em silêncio para que minha família não visse. Mas Deus sustentou a arca.
Ele sustentou cada pedaço dela e sustentou a mim também. Até que um dia, o silêncio voltou. As águas começaram a baixar. O céu clareou. E pela primeira vez depois de tanto tempo, eu vi esperança novamente. Quando saí daquela arca, eu não era mais o mesmo homem. A dor muda você. A obediência muda você. Esperar em Deus muda você. Hoje, olhando para tudo o que vivi, eu entendo uma coisa. As pessoas podem chamar você de louco por obedecer a Deus, até o dia em que a chuva começa. E talvez, hoje, você também esteja construindo algo que ninguém entende. Talvez sua fé pareça ridícula aos olhos dos outros. Mas escute o que eu aprendi depois de sobreviver à tempestade. Não é porque ninguém entende que Deus não esteja nisso. Então, se hoje ninguém entende o que Deus colocou no seu coração, descanse. Nem tudo precisa ser explicado agora. Algumas construções acontecem em silêncio. Alguns propósitos crescem longe dos aplausos. Continue construindo, mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo quando parecer que nada está acontecendo, porque foi no silêncio que Deus me ensinou a confiar. E talvez, enquanto você acha que está apenas esperando, Deus já esteja preparando a chuva, que fará tudo fazer sentido.